Olá, gente. Tô fazendo esse vídeo para mostrar como é que tá a page de navegação do Visminer, né? E além disso, discutir alguns pontos que se eu fosse falar por e-mail, ia me prolongar bastante, prefiro fazer algum vídeo, é o que acho mais rápido, né? Sobre a parte de mineração do Visminer, eu fiz algumas mudanças, né? Que antes você carregava, setava esse objeto aqui, o CS, uma instância, né, de SCM Repository, e depois você chamava uma classe da repository miner, né, .mine, e passava esse repositório. Eu mudei, né? Tudo você já seta aqui, daqui mesmo você chama a classe mine. E eu quero, além disso, transformar essa classe como se fosse um front-end, um front-end para mineração. Então, além de configuração só de métricas e tal, também adicionar coisas como range de commits. O usuário pode estar, por exemplo, lá. Eu digo um commit X e um commit Y, e a análise só vai rodar em cima entre aquele commit X e aquele commit Y. Ou só naquela tag ou só naquela branch. Enfim, toda a configuração de mineração vai estar nesse método. Para deixar as coisas mais diretas, né, eu preferi colocar dessa forma aqui, né, chamando só um método. Fora isso, nada muda. Uma coisa que eu vou mudar depois, besteira isso, porque ele aqui, quando você vai criar, né, o SCM Repository, você tem que passar o ponto Git, né, que é a pasta onde está o banco de dados do Git, né, ele tem todas as informações, todo o histórico do seu projeto, etc. Depois eu vou mudar isso para ele só precisar passar o caminho do repositório, aí o usuário vai lá e o usuário vai lá e só tem que. Tá. O usuário vai lá, você tem que passar comigo do repositório. Aí, de acordo com esse semi-type, eu vou lá e encontro a pasta específica, né? Se fosse para SVN, seria outra pasta, e assim por diante. Aí, aqui no caso, só precisaria passar esse caminho, e lá dentro, lá dentro o RM se responsabilizaria por buscar a pasta do Git. Nada muito diferente essa parte. Aqui vem a page de navegação, certo? Eu não pensei, não consegui encontrar um nome muito melhor do que esse, né? Nome melhor do que esse, então eu acabei deixando assim mesmo, né? Repository, aí chamei de mine repo, pá. E aqui você vai precisar passar o caminho do repositório, certo? Em ambos os casos, o caminho pode ser relativo, né? A ferramenta se responsabiliza de ir lá e pegar o caminho canônico. Pode ser tanto o caminho absoluto, não é o canônico, como pode ser o caminho relativo. E aí a ferramenta vai lá e se carrega de encontrar o repositório. Né? Quando você chama o método mine, esse método aqui, ele que vai ser responsável por ir lá no banco e fazer todas as consultas, etc, para carregar, né, a estrutura. Antes de apresentar mais ou menos os métodos, eu só vou mostrar como está mais ou menos a estrutura. Aqui, né, o repositório, ele vai ter a lista de commits da referência corrente, certo? Então, você está na tag master, então essa lista de commits só vai ter os caras da tag master. Aqui, os brands e as tags, né? Mostrando aqui, dentro do commit você tem, né? O ID, né? O hash do commit, a mensagem, a data, né? De autoria, a data que foi commitado, tal, para o repositório. Aqui a lista de pais desse commit, certo? E aqui são os contribuidores, né? O autor do commit e o committer, né? A assinatura do autor e a assinatura do committer. Aqui também tem as GIFs, né? Que é o path, o wood path, um hash que é criado em cima do path, número de linhas adicionadas, número de linhas removidas e o tipo de diferença. Só um ponto aqui que houve, né, uma discussão, pá. Eu, Luiz, Davi, essa questão de como ficaria esse número de linhas adicionadas, removidas, etc. O path, o wood path, né, no diff, eu fui da seguinte maneira agora, acho que esse é melhor.
path sempre vai existir para todos os casos, certo? Seja o tipo de modificação, seja uma adição, seja uma cópia, uma modificação, um rename ou um delete. Sempre vai existir. Agora, o old path só vai existir no caso da cópia. Né? Por exemplo, você tinha um arquivo que estava na pasta A, e você pega esse arquivo, simplesmente dá lá um git cp e copia ele para uma pasta B. Então acontece. Então no commit, por exemplo, no commit 1 estava na pasta A, no commit 2 estava na pasta B. Então quando você, depois que eu esteja vendo o commit 2, lá seja o commit 2 que eu esteja vendo ali, que seja setado aqui nessa classe commit. E você vai ter lá que o path vai ser o caminho na pasta B e o old path vai ser o caminho na pasta A, né, o caminho anterior. Adição não faz sentido, né, porque você está adicionando um arquivo, nem modificação, porque você está modificando. Rename é a mesma ideia, certo? Você tinha um arquivo, o arquivo se chamava a.java, você dá um rename nele, ele vai se chamar o que? b.java. Então ele vai salvar, o path vai ser o b.java. E o old path vai ser o a.java, que era o nome do arquivo antes do commit. E o delete só tem um path, porque o arquivo não tinha um estado anterior. Né? Ele tinha que... Não tinha... Não é nem estado anterior. Ele não tinha um nome diferente. Né? Então ele estava daquele jeito no commit 1 e no commit 2 ele foi removido. Tem o git rm, que arquivo foi apagado. Então acontece... Esse arquivo nesse commit, ele tem um path, ele não tinha um old path, ele não tinha um caminho diferente no commit anterior. E aqui, como eu fiz o que? Para adição, né, número de linhas número de linhas adicionadas, número de linhas do arquivo. Para cópia também, o número de linhas adicionadas é o número de linhas do arquivo. E para deleção, e para deletar um arquivo, o número de linhas removidas é o número de linhas do arquivo. Ok, prosseguindo. Depois disso ele tem as referências, né? Que tem o name, o fullname. Para quem estiver confuso com a questão do fullname, a diferença do name e do fullname, só que o name é um nome printável, mais bonito para o usuário final, porque, por exemplo, no Git, o nome real de uma referência, né, é o que? Barra refs, barra, por exemplo, um branch. Seria barra refs, barra heads, barra master. Talvez eu apresentar barra refs, barra heads, barra master, eu escrevo master. Mas eu tenho que manter também eu também quero manter esse nome realmente, essa identificação única dentro do Git. Aí eu chamo o name seria o master e o fullname seria o barra refs, barra heads, barra master. Aqui o tipo, né, são uma tag, uma branch, e aqui somente a lista de a lista de string que contém os hashes, né, os hashes dos commits que são referenciados nessa referência, né? Aí tem os commits, né, dessa referência. Depois disso aqui tem o contribuidor, nada mais é que tem o nome e o e-mail dele, nada demais. Aqui que vem um ponto interessante, que é o Working Directory. Que o Working Directory é como se fosse um snapshot. Ele vai representar... o Directory são todos os arquivos daquele repositório naquele momento, né, naquele commit. Aí, por que eu botei como map? Esse map está estruturado da seguinte maneira. A chave desse mapa é o nome do arquivo. E o valor, né, daquela respectiva posição é o hash do último commit que modificou aquele arquivo. Por exemplo, você tem no mapa, então lá, você tem 3 commits. No commit 1 você mexeu no arquivo A, no commit 2 você mexeu no arquivo B, no commit 3 você mexeu no arquivo C. Então nesse mapa você teria para o arquivo A você vai ter o valor 1, para o arquivo B você vai ter o valor 2, e para o arquivo C você vai ter o valor 3. Aqui é só variáveis que me ajudam a manter, né,
o commit corrente e a referência corrente. Né? Para os usuários não aparecem não dessa maneira, né? Só aqui ele aparece como um commit mesmo. Esses caras não precisam muito se preocupar. Só esse cara aqui, né? Porque ele é umas coisas de implementação mesmo. Essa estrutura de como está o repositório na page de navegação. E aí vem alguns métodos. Você vai chamar, por exemplo, last commit. O método last commit, ele vai para aquela referência, ele vai para o último commit automaticamente. O first, obviamente o primeiro commit. O next commit e o get current commit. O next commit e o prev commit, eles vão para o próximo e o anterior, baseado no commit corrente. Então, no commit 3, dá o next, vai para o 4, dá um prev, volta para o 3. E aqui o get current commit, que ele vai me dar, né, o commit corrente, né, para onde você está, o commit que você está vendo. E toda vez que essa lista for modificada, ou que esses métodos de movimentação de commit forem chamados, ou até mesmo se o método setCurrentCommit for chamado também, o work directory sempre vai mudar. Então o work directory sempre vai estar espelhando o commit, aquele mapa working directory sempre vai estar espelhando o commit atual. Então eu poderia também chamar setCurrentCommit e passar um commit qualquer que eu tenho lá da lista. E diferente do que tinha antes, né, que fazia uma série de consultas do banco de dados para ter essa informação, para ter qual foi o último arquivo, ou qual foi o último commit que modificou aquele arquivo, eu transformei essa informação, tá salva como uma coleção. Então durante a análise, durante a mineração, já tem essa informação ali já. Então eu aproveito e jogo ela na coleção. Então todo esse processo que a gente tinha um custo, né, de fazer consultas no banco e tal, agora nada mais é do que ser uma simples consulta no banco de dados. Aqui, por exemplo, né, que é a coleção Working Directory. Eu só preciso dizer quem é o checkout, né, quem é um commit, o resto do commit. E eu sei, ó, o arquivo e quem foi o último commit que modificou esse arquivo. Ok. Aqui também tem os métodos, né? setCurrentReference, onde você pode passar o tipo da referência, né? E o nome que você está querendo, o nome dela. E quando você faz isso, automaticamente a lista de commits é modificada para aquela referência. Então você está lá no branch master, você tinha 30 commits, você dá você chama um setCurrentReference nesse método aqui, né? Setando para a tag v1.0, os commits vão mudar, né, para os commits presentes naquela tag. E toda vez que você muda essa referência, automaticamente sempre ele vai apontar para o último commit da referência. Sempre vai para o último. E a referência padrão é sempre o branch master. Então você deu mine, ele já vai apontar automaticamente. Vou para o master, vou para o último commit. Ainda tem mais alguns métodos e tal, mas eu pretendo documentar eles na wiki e tal, fazer o Javadoc deles. Mas uma breve apresentação para vocês terem mais ou menos a ideia de como é que tá. Também tem o método aqui get commits from autor, né, que você vai passar aqui um objeto do tipo uma instância da classe contributor. Ele vai pegar todos os commits na referência corrente que foram commitados por aquele contribuidor. Então se eu boto aí o meu contribuidor Felipe, boto lá meu nome, meu e-mail, ele vai pegar todos os commits que foram feitos por mim, né, que foram commitados por mim. Aqui, no caso não, que foram da minha autoria, né, que eu assinei. E tem o get from committers, né, onde ele vai trazer, assim como o autor, ele vai trazer os commits de acordo com a assinatura do committer.
Ok, ele vai trazer os commits baseados nos autores, baseados nos committers. Aqui, get committers until commit. Então esse método vai fazer o quê? Ele vai trazer todos os committers, assim como o de baixo, só que ele vai trazer os autores. Ele vai trazer todos os committers que tiveram uma participação a partir do primeiro commit até o commit passado como parâmetro. Então, você chega lá e passa o commit número 10. Então, ele vai pegar uma lista com todos os committers, ou os autores, né, dependendo de que método você chame, que fizeram commits a partir do primeiro até o 10º commit. Aqui, uma coisa que também que eu fiz, é aqui que agora sim que aparece interessante, né, manter aquele map work directory. Que assim, você pode na repository, né, você chama o get measures, que ele vai pegar todas as medidas, né, métricas, dívidas técnicas, cold smells, e vai retornar. Os outros métodos são parecidos, a diferença é que eles são mais específicos, né? O get cold smell só pega o cold smell, a dívida técnica, technical debits só pega as dívidas técnicas. E tá com S a mais aqui, depois eu vou corrigir, não tinha visto isso. Tá errado aqui, está escrito, depois eu corrijo isso. E get metrics vai retornar as métricas, obviamente. Um ponto meio... uma maneira que eu fiz isso, ele retorna o document do MongoDB. Porque as métricas, as dívidas técnicas, etc., estão estruturadas de maneiras de formas diferentes. E as próprias métricas também têm estruturas diferentes. Então, eu achei interessante, você tem um objeto lá, por exemplo, você definir uma classe lá metric value, mas só aquela classe metric value, quando ela recebesse a métrica x, ela estaria setada com as propriedades A, B e C. Mas quando fosse a métrica y, ela estaria somente com propriedade A. Então, pessoal, retorno o document, e aí o acesso a esses valores é feito como um map em Java. Então, se o usuário quiser, o usuário pode simplesmente ir aqui e dar um get e passar o nome da propriedade, né, o nome do campo que está lá no banco de dados. Aí para isso você precisa realmente ter uma documentação lá na wiki e tal, explicando, para essa métrica, quais são os campos presentes nela. X, Y e Z. Então ele vai saber quais propriedades ele deve chamar nos métodos gets. Essa é mais ou menos como é que está a cara da API de navegação. Preciso de falar. Aqui os parâmetros, né, que você passa sempre são o nome do arquivo e depois o hash do commit da última modificação dele. Então aí, por exemplo, você pode iterar naquele mapa e saber, dado naquele commit que você está, né, quais são todos os valores de métricas associados aos arquivos no seu working directory. Mas só que a gente, diferente da versão do MySQL e tal, nem fazia isso, né? Ele não salvava, tipo, você não ficava replicando, esse arquivo não foi modificado, mas eu vou recalcular ele, eu vou salvar o valor anterior dele para ficar mais fácil de pegar, não. Eu realmente fazia uma consulta voltando no banco, analisando commit por commit para gerar isso. Então, se o usuário quiser pegar essa informação, basta ele dizer, olha, qual é o arquivo, qual é o commit. Eu vou no banco e pego. O valor daquelas métricas, né, daqueles codes mesos, tanto faz, para aquele arquivo, naquele commit. E no mapa eu armazeno os arquivos presentes naquele commit, aquele mapa working directory, eu armazeno os arquivos presentes naquele commit e qual foi o último commit que mexeu naquele arquivo. Essa é mais ou menos a cara da API de navegação. Depois eu vou, né, fazer a documentação dela na wiki e tal, fazer qualquer alteração.
Deixa eu ver. Aqui também outro ponto. Mostrar como o Renato Thiago já havia pedido. Eu também fiz uma máquina virtual, né, com tudo que é preciso para rodar o Visminer. Tá na faixa de 5 GB a máquina. Então essa máquina aqui, se forem passar para alunos, etc., ela tem tudo. Tem MongoDB, tem Eclipse, tem Java, tem tudo. Ela já tem Visminer TD, tem repositório Miner, tem tudo. Então é basicamente rodar a máquina e fazer análise. Assim, por fim, ponto que eu queria ver também é que eu, analisando a ferramenta, eu vi que ela tem uma série de pendências a serem resolvidas. E eu mais ou menos assim listei as pendências. Listei as pendências que eu vejo hoje que o repositório Miner precisa. Né? E aí queria ver quem que está desenvolvendo, quem que está disposto a ajudar e tal. Que eu me proponho a aproveitar esse tempo livre agora e tentar resolver o máximo dessas pendências. Aqui, possivelmente ou não, qualquer ajuste na page de navegação, se vocês concordarem como está a estrutura da page de navegação, e no processo de mineração vocês concordarem, tiverem, não gostei assim, vamos mudar. E aí qualquer ajuste na page de navegação ou no processo de mineração. A documentação na wiki, que também a wiki está lá parada, eu vou fazer isso. Trazer a mineração de issues e milestones. Isso já estava feito no MySQL. Pegar aquele modelo, mas só que reimplementar ele todo, como estava no MySQL, como estava lá no Eclipse, no Eclipse Link, e reimplementar ele todo para o Mongo. Que isso aqui não vai ser muito complicado, porque diferente da mineração que mudou muito, isso aqui não vai mudar muita coisa. Né? Então vai ser basicamente quase um Ctrl+C e Ctrl+V. Né? A lógica vai ser a mesma, só você ter que traduzir do MySQL para o Mongo. Também vários métodos estão faltando colocar lá o comentário, né, de documentação, comentário Javadoc, fazer a revisão desses métodos, verificar toda a documentação dessa explicação tá ok e tal, revisa todo o Javadoc e aí depois também gerar o Javadoc. Aqui também que eu queria fazer é adicionar a função de mineração incremental no Mongo. O problema que a gente tem hoje é, você está lá, você minera, beleza, aí foi feito um novo commit. Você vai ter que pegar, apagar e reminerar o repositório. Não, né? Isso não é uma coisa aceitável. Então fazer essa mineração incremental. Depois eu vou adicionar mais alguns métodos para isso. Né? Fazendo a mesma estrutura ali do mine, só fazer um if já existe, então você só faz reminerar. Ele vai fazer o que? A mineração incremental. Se foi adicionado um commit, então eu só vou analisar esse commit. Aí não vai ser preciso mais apagar. Se um commit foi adicionado, não vou precisar apagar e refazer a mineração, não. Basta rodar a ferramenta de novo, ela vai analisar a partir de onde ela não tem. Outra função que eu quero voltar também, que já tinha no MySQL também, que é a parte de cálculo e recálculo de métricas, né? Veja métricas como CodeSmells e tal. Encontrei uma maneira melhor de chamar. Então, por exemplo, você tem um repositório analisado. Eu quero calcular a métrica X. Você tem um repositório analisado e foi adicionada nova métrica. Eu quero calcular aquela métrica X. Ou senão, por exemplo, lançamos uma atualização e consertamos a métrica Y. Eu quero recalcular aquela métrica Y para o meu projeto. Então é isso. Pulando a parte de mineração, né? Supondo que a mineração já está feita, a ferramenta só vai se focar em realizar o cálculo de métricas, não vai fazer a mineração. Né? Isso é importante se alguma métrica foi corrigida ou alguma métrica foi adicionada. Não vai ser preciso rodar toda a mineração novamente. Deixa eu ver onde estou. Que a ferramenta precisa também, que são os testes automatizados. A gente tem que sentar e ver quais serão os repositórios que a gente vai analisar. Definir quais são os repositórios,
quais serão as ferramentas de métricas que a gente vai usar como base. Vamos usar o CodeStyle, vamos usar o PMD, para a gente fazer a comparação, né, com o Visminer. Além disso, rever toda a estrutura do cálculo de métricas para suportar métricas mais complexas. Por que eu botei esse ponto? Porque recentemente, Thiago me pediu para implementar, que estava escrevendo um paper com o Davi, uma métrica que foi de código duplicado. Só que é uma métrica que não se aplicava dentro da estrutura atual do Visminer. Então eu tive que reescrever várias coisas, tive que fazer uma gambiarra lá, porque era uma métrica de projeto, que ela não levava em consideração só as modificações feitas naquele commit, mas o projeto como um todo. Então, ponto que precisa ser revisto hoje essa parte do cálculo de métricas. Para cálculo de métricas dentro de commit, tá ok, tá ótimo, tá bom. Agora, para métricas mais complexas, métricas que precisam de ver o projeto como um todo, por exemplo, métricas de código duplicado, métricas de acoplamento, então, esse tipo de coisa você não pode só ver os arquivos que foram modificados. Você tem que ver o projeto como um todo. Então, tem que ter uma discussão para te rever, para ver como vai ficar, né? Rever a estrutura do cálculo de métricas e ver como a gente vai fazer vai estruturar essas novas métricas. E eu pensei em adicionar novos tipos de métricas, né? Que são métricas de snapshots e métricas de tags. As duas métricas são calculadas da mesma maneira. A diferença é que o usuário teria lá o método, seriam as mesmas métricas, mas no método ele setaria métrica de snapshot, métrica de tag. A diferença é que a métrica de snapshot, assim como eu fiz de código duplicado, ela é calculada commit por commit. Só que ela pega o projeto como um todo. Então, para aquele commit 1, veja o snapshot completo. Para o commit 2, o snapshot. Para o commit 3, o snapshot. E as de tags, elas só seriam calculadas para as tags. Então, o repository miner iria ver qual é o snapshot, qual é o estado do repositório na tag 1.0. É esse. Calcule essa métrica. Na tag 2.0. É esse. Calcule a métrica. Serão basicamente as mesmas métricas, mas te dará a opção para o usuário dele escolher se ele quer que a métrica seja calculada por tag ou por snapshot. E, enfim, uma coisa também que eu vi legal lá, que tinha vários métodos de banco de dados, e adicionar também uma APIs utilitárias, fazendo uma série de consultas do banco de dados, já no Visminer, né? Já tem uma série de consultas, então fazer mais consultas que a gente acha interessante, para quando o usuário for querer usar a ferramenta, já tem um arcabouço de consultas bom para ele utilizar. Não vai precisar fazer todas as consultas do zero. Ok, fora isso, eu acho que é só isso que eu queria discutir sobre a ferramenta.